eu acho que nós poderíamos retornar aqui, aproveitarmos um pouco do nosso tempo. Vocês conhecem a maioria de vocês conhece o William? Conhece o William, a maioria de vocês? Não, o pessoal não conhece. Não conhece? É meu irmão. Não conhece? Não. O irmão do Wilton fez esse curso comigo e ele disse assim para mim: Marcos, no começo eu não estava entendendo muito bem aquele jeitão dele, né? Eu falei: por quê? A primeira parte é mais difícil, a parte mais difícil. Eu falei: puxa, irmão, pensei que era para esclarecer. O que você me sugere? Porque eu vou dar esse curso lá na igreja do seu irmão e tal. Ele falou: eu te sugiro que você diga para eles terem paciência, porque essa parte é importante. Porque eu disse para ele: então eu vou tirar essa introdução. Ele falou: não pode tirar. Só diga para os irmãos terem paciência e vencerem essa primeira parte introdutória, porque a partir de amanhã esses princípios aqui farão bastante sentido. Então está dado o recado dele. Ele foi bastante inteligente, fez a crítica e soube dar uma solução. Tem o meu filho, né? Eu falei... Fala alguma coisa, né? Que honra, que honra. Mesmo questionador. Que bom. Eu fiquei feliz porque realmente não há propósito nenhum de fazer as coisas do nosso jeito, se o propósito é ajudar uns aos outros a nós caminharmos e aprendermos mais da palavra de Deus. Então está dado o recado dele. Essa primeira introdução é geral. Eu precisaria de mais tempo, ou então tirar não seria um bom caminho. Então, pela fé, perseverem que a partir de amanhã todos esses aspectos de introdução farão bem mais sentido para nós, tá bem? Continuando aqui, um segundo ponto importante é entendermos que a Bíblia Sagrada foi escrita no tempo, e nós precisamos então ter noção disso, e por causa disso um panorama brevíssimo será feito aqui. Eu tenho esse material escrito, depois o Wilton vai dar o endereço para vocês, disponibilizar o arquivo para quem precisa. Está no site da igreja do Campo Belo, mas depois ele vai disponibilizar para vocês. Lá vocês terão esse material com auxiliar, com datas, tipo de gênero. Então nós vamos fazer um brevíssimo panorama aqui do texto bíblico. Compreender o texto bíblico, ignorando o contexto, data, situação, circunstância, poderá realmente nos conduzir, irmãos, a erros sérios. O exemplo disso é do profeta Ageu. A casa é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas. Ou então, minha casa que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre atrás da sua própria casa. Eu não sei se você já ouviu essa interpretação, eu já. As pessoas dizem o seguinte a respeito desse texto: olha, no Antigo Testamento Deus habitava no templo, mas no Novo Testamento Deus habita em nós. Portanto, o que esse texto está ensinando é que não adianta nós cuidarmos das nossas casas, dos nossos projetos, de melhorar a nossa moradia, mas nós temos que cuidar de nós que somos templo do Espírito Santo. É verdade que nós temos que cuidar de nós que somos templo do Espírito Santo, mas não é isso que esse texto ensina. Porque o que esse texto ensina, à luz do seu contexto, é que aqueles irmãos haviam abandonado a obra do Senhor. Eles haviam se engajado nos seus próprios projetos pessoais e negligenciado a igreja do Senhor. Deixaram de se engajar e se envolver com a igreja do Senhor e estavam mais preocupados com si mesmos. Então não está falando de cuidado pessoal, está falando do cuidado da igreja do Senhor. Se isso fosse aplicado de um modo mais adequado, considerando o entendimento do texto lá e trazendo aqui, a pergunta que seria vocês estão tão engajados com os projetos pessoais de vocês que vocês não estão se importando com a igreja de Cristo. Vocês estão exercendo os dons de vocês estão investindo os recursos de vocês totalmente em prol dos projetos particulares de vocês e não estão se envolvendo com a igreja de Cristo. Percebe como, se eu ignorar o contexto, a circunstância, o propósito lá do texto, eu corro o risco de interpretar o texto de modo equivocado? A sorte nesse caso é que cuidar de nós pessoalmente também é um dos aspectos da palavra de Deus, mas não por causa do texto de Ageu, por causa de outros textos da Bíblia. Então precisamos compreender o contexto de modo adequado. Por causa disso, nós precisamos ter uma noção de data, de quando os eventos históricos da Escritura aconteceram,
E precisamos também assumir que nós não temos tanta precisão. Naquele tempo, diferente de hoje, um livro bíblico, ou um livro não só bíblico, era escrito, não havia tanta preocupação de colocar lá aquela fichinha catalográfica, onde você fosse lá e descobriria que lugar foi, que data foi escrita, qual editora foi publicado, quem é o autor, etc. Não havia essa preocupação. Portanto, nem todos os livros da Bíblia têm tanta precisão de data. Existem profetas que eles circulam em 300 anos, não dá para chegar no consenso quando foi escrito. Mas no geral, nós temos uma linha que norteia quando foram escritos livros bíblicos. Já disse que não havia essa preocupação. E, inclusive, algo para nos ajudar a sermos pacientes com as datas é que, em relação à data do nascimento de Cristo, existe uma certa divergência. Nós costumamos dizer que Cristo nasceu no ano 0, quando na verdade sabemos já que houve um erro na transposição do calendário e não sabemos se essa data recua para 4 ou para 6 antes de Cristo, e não dá para chegar no consenso. Então a gente diz mais ou menos que Cristo nasceu 4 ou 6 antes de Cristo. Não que nós estejamos duvidando que ele tenha nascido naquele dia, mas a datação do calendário é fluida. Então existe uma dificuldade de datar coisas antigas, inclusive a própria Escritura. Por causa disso, nós admitimos então essas datas mais divergentes. Se você pega duas Bíblias de estudo, você verá nitidamente que uma varia em data em relação à outra. Também, irmãos, algo que eu acho interessante é compreender a história geral da Escritura. E eu, pensando nisso, dei uma olhada em textos que são textos mestres, para que nós possamos compreender a história geral da Escritura. E aí, para você fazer essa leitura rápida e ter esse panorama histórico da Bíblia, você poderia ler Gênesis, parte de Êxodo, que está aí em Número, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Crônicas, que são as narrativas que acontecem na sequência, e depois você lê Neemias, e então o livro de Malaquias. Com isso você teria um panorama do Antigo Testamento, porque todos os outros textos, poesias, sabedorias, os profetas em geral, todos eles estão nesse contexto. Enquanto reinava Acás, profetas profetizavam, a narrativa está lá, Crônicas, Reis, etc. Então, se você gostaria de ter uma leitura rápida do Antigo Testamento, só para você entender a história, esses textos aqui ajudariam você nesse processo. Não estou dizendo que esses textos são melhores do que outros, mas com o propósito de compreender uma leitura breve, fazer uma leitura breve da Bíblia e entender o contexto histórico, ler esses livros te ajudaria bastante. E no Novo Testamento, se você quer conhecer o contexto histórico do Novo Testamento, de modo bastante significativo, lendo Lucas e Atos. Porque Lucas narra do nascimento de Jesus até a sua assunção, e Atos começa da sua assunção até parte da história da igreja que nós temos revelado, história revelada como palavra de Deus. Tudo acontece mais ou menos nesse contexto. Talvez Apocalipse um pouco depois, algum outro livro. Mas no geral, se você ler Lucas Atos, que é uma obra só, dividida em 2 volumes, escrito pela mesma pessoa, então você teria aí um grande panorama do Novo Testamento. Tá bem? Em relação às datas, nós temos aí da criação do mundo, que nós não temos data, e nem deveremos nos preocupar com isso, porque se Deus quisesse que nos preocupássemos, Ele teria revelado isso a nós. Então nós não sabemos como o mundo foi criado. Até Abraão, mais ou menos em 2090 ou 1930, porque existe mesmo essa dificuldade de data. Depois você tem o período patriarcal aí desses anos, desses quase 200 anos, conforme o critério de datação, mas do mesmo modo 200 anos. Você tem Israel no Egito, mais ou menos em 1700 a 1200, se você aceita essa data mais baixa. Você tem o período do Êxodo de 40 anos. Você tem os 40 anos o período do Êxodo, os 40 anos no deserto, 1200 a 1240, 1280 a 1240. Você depois tem, então, o período de Josué e de Juízes. É aqui que a divergência de data se torna mais intensa, e por causa dessa diferença de data, todas as datas antes disso são variadas. Tem essas duas possibilidades, porque nós não sabemos se o período dos Juízes prevaleceu
de 1400 a 1050 ou de 1240 a 1050. Depois disso, então, você tem um registro mais específico, com os reis subindo ao trono, Saul, Davi, Salomão, a divisão do reino que acontece no ano de 931. Isso é bastante importante quando você está lendo a Bíblia. Você começa a ler a Bíblia e está falando do reino de Israel, do reino de Israel, do reino de Israel, de repente fala do reino de Judá. E fala de um reino de Israel mau e do reino de Judá bom. Não é um reino só, agora tem 2 reinos. Sim, porque houve uma divisão, mas também, de repente, você não vê mais falar do reino do norte, que são as 10 tribos de Israel que se debandaram e foram logo destruídos no cativeiro, na sua queda no cativeiro assírio. Mas em 586 também você tem a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. E aí o primeiro exílio, o primeiro retorno do exílio em 538, o término da construção do templo em 416. Portanto, Ageu já profetiza aqui, antes de terminar, que ele realmente exorta o povo a voltar a construir. Você tem o livro de Malaquias entre 450 e 400, não dá para saber. O período interbíblico desses 400 anos, o nascimento do Senhor, ministério de Jesus, a morte dele, a conversão de Paulo, as viagens missionárias. Você tem o martírio de Paulo em Roma, possivelmente a destruição de Jerusalém, o livro de Apocalipse sendo escrito. Esse material está escrito, um resuminho para você te ajudar. Quando você pegar um livro bíblico, você tentar entender onde a história está localizada. Do mesmo modo, aqui você pode ver a datação dos livros. O Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos nesse espaço de tempo por Moisés. Você então tem o livro de Josué na sequência, e depois Samuel e Reis. É interessante isso aqui. Ambos, Samuel e Reis, tratam da história do povo de Israel. O reino, a destruição do reino, o retorno do reino, etc. Mas quando você lê os 2 livros, você percebe bastante diferenças. Quando você pega, por exemplo, Reis e Crônicas. Quando você pega esses 2 livros, você percebe neles perspectiva diferente. Por quê? Porque Reis e Crônicas foram escritos em períodos distintos, com propósitos distintos. O livro de Crônicas foi escrito depois, ou imediatamente antes, ou logo depois, pouco depois do cativeiro. Nesse período de tempo ele foi escrito, então ele narra as coisas já acontecidas. E o livro de Reis tem uma perspectiva muito mais de mostrar a condenação do povo e porque o povo havia sido levado para o cativeiro. Enquanto o livro de Crônicas é um livro de esperança ao povo que já havia sofrido no cativeiro e que havia retornado do cativeiro, ou retornando do cativeiro, mostrando que, embora o povo fosse vacilante, havia um Deus que fez um pacto com esse povo e que preservava esse povo. Enquanto o livro tem como propósito mostrar a condenação do povo, que é digna e justa pelos seus próprios pecados, o outro livro tem um propósito muito mais esperançoso, que é mostrar a cuidado de Deus. Então, se você ignora isso, você perde a mensagem do livro, não na sua totalidade, obviamente, mas você perde significativamente a mensagem do livro. É por isso que há livro que narra de modo muito mais positivo determinados reis do que outros. Não porque eles se contradizem, mas porque eles tratam de aspectos diferentes. O livro de Crônicas, por exemplo, não está preocupado com o reino do norte. Por quê? Porque o reino do norte já não existe mais quando ele foi escrito. Ele está preocupado com o povo que sobreviveu, que o próprio Deus preservou. A linhagem da qual viria o nosso Redentor. Então, compreender isso, irmãos, ajuda significativamente na hora da sua leitura do texto bíblico, perceber a mensagem do texto. Isso aqui, como eu disse, você tem esse texto para você. E aí você tem as datas dos profetas, todas as datas. Não faz sentido eu ler aqui para você, como eu disse, você pode pegar esse material depois. Mas é importante que enquanto você estiver lendo um texto bíblico, no caso um profeta, entender qual foi o contexto que esse profeta estava envolvido. Qual era o período da história, o que estava acontecendo na história. Quando você lê o profeta Isaías, por exemplo, capítulo 6 de Isaías, no ano da morte do rei Uzias,
Então ele vê o Senhor no seu trono. O que tem a ver isso? O que tem a ver o rei Uzias? Talvez vocês saibam porque é um texto bastante pregado. Mas e se não fosse? O que tem a ver Uzias? Qual era a circunstância de Uzias? Onde esse profeta estava? Por que trazer à luz aqui Uzias? Qual foi o reinado de Uzias? O que ele fez? Por que Isaías precisou ressaltar Uzias? Ora, vocês sabem, porque Uzias foi um rei significativo, um rei bastante próspero e que trouxe prosperidade ao povo, e por causa da morte dele, a esperança política e econômica de proteção do povo havia se rompido. Então Deus vem ao encontro do seu povo e diz: não é este bom rei que é o cuidador de vocês, sou eu que cuido de vocês. Ele morreu, mas eu continuo no trono. Então percebe? Entender em que momento da história o texto foi escrito vai ajudar vocês na compreensão da mensagem do texto, vai ampliar a compreensão do texto. E aí você tem os livros do Novo Testamento com as suas datas do mesmo modo. Os evangelhos escritos em datas diferentes, o livro de Atos, não o período que ele abrange, mas a data da escrita deles, anos 60 mais ou menos, e as cartas. As cartas te ajudam a entender as cartas, não só em termos de data, mas quando você tem como pano de fundo o livro de Atos. Eu não sei se vocês, quando leem uma carta, escolhem uma carta da Bíblia para ler, vocês vão ao livro de Atos e vê o que aconteceu ali naquela igreja, como aquela igreja foi fundada. Por exemplo, quando você lê 1 Tessalonicenses, capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está bastante preocupado com aqueles irmãos, temendo que o tentador os provasse e fosse inútil o labor de Paulo em pregar o evangelho ali. E também fala que aqueles irmãos suportaram grande tribulação e estavam perseverando na fé e no amor a despeito das tribulações que experimentavam. Capítulo 3, verso 1 a 5, e depois ele vai trabalhar isso mais. Quais são as tribulações? Por que Paulo estava preocupado com eles? Ora, se você ler Atos, capítulo 17, a partir do versículo 1, você vai ver a história da plantação daquela igreja de Tessalônica. E vai perceber que Paulo não teve tempo para discipular aqueles irmãos. Foi muito rápida a estadia entre eles. E logo que Paulo pregou ali, um grupo de irmãos se converteu e rapidamente foram perseguidos. Jason foi preso, Atos 17, creio que versículo 5. Jason foi preso, mas depois logo foi solto de pagar fiança. Paulo teve que ir embora urgente dali. Portanto, logo que o evangelho foi pregado naquele lugar, aqueles irmãos tão novos na fé suportaram intenso sofrimento. Quando você lê então a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, vendo a preocupação de Paulo, sabendo do que aconteceu, que aquela igreja era recente, então a compreensão fica muito mais significativa para você. Portanto, compreender esse panorama é realmente bastante importante nisso. Irmãos, eu passei alguns slides aqui, só um minuto para eu recuperá-los. Creio que com isso vocês conseguem compreender a importância de olhar para o texto bíblico, de perguntar quando foi escrito, onde foi escrito, qual era a situação que estava acontecendo, quem estava reinando, era um rei bom ou era um rei mau, pensando num texto do Antigo Testamento, uma narrativa ou um profeta. Ou pensando no Novo Testamento, qual era o contexto dessa igreja, o que estava acontecendo. Agora, rapidamente, eu quero apresentar para vocês alguns princípios que são princípios gerais de interpretação do texto bíblico para qualquer gênero. Antes disso, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta até aqui. Wilton. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, eu não tinha conhecimento. A questão do livro de Lucas e Atos serem uma obra só. Uma obra só. Dois volumes. Mas ele, vamos dizer, Lucas escreveu de uma vez só. Pá. Não, ele escreveu... Falou da vida de Jesus e a vida da igreja? Não, ele falou um projeto com 2 volumes. Legal. Ele, ao escrever Lucas, ao que tudo indica, ele tinha o projeto de Atos em mente. E é possível que quando ele escreve Lucas, ele já viveu o período de Atos, ou está vivendo o período de Atos.
Então ele já está caminhando nas viagens, ou já caminhou nas viagens. Então ele faz aquela apurada investigação, escreve. Tanto é que, irmãos, tem algo muito interessante no livro de Lucas por causa disso. Eu acho bastante interessante mesmo. Lucas, tendo um projeto sequente de escrever aquilo que alguns chamam de os Atos do Espírito Santo na vida da igreja, que é o livro de Atos. Alguns não gostam da ideia de Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Quando você lê o Evangelho de Lucas, diferente dos outros 3 evangelhos, há para Lucas uma grande ênfase na pessoa do Espírito Santo. Quer ver um exemplo claro disso para você? E aí eu entro aqui. Quando você lê Lucas, capítulo 13, capítulo 11 de Lucas, Pai Nosso, é isso? Capítulo 11, do 1 ao 13, creio que sim. No final do capítulo, do versículo 11, do versículo 13 do capítulo 11, ele diz que o Pai nos dará o Espírito Santo. Enquanto Mateus, ao escrever o Pai Nosso, ou em outro contexto, quando ele cita isso, ele se refere a nos dará boas coisas. Então, Lucas já escreve com essa perspectiva, de que ele está trabalhando 2 livros, mas que na verdade é uma só. O mesmo Espírito Santo que atuou na vida da igreja, atuava antes, cuidando do seu povo, ajudando o seu povo, fortalecendo o próprio Senhor Jesus, vindo sobre o próprio Senhor Jesus, cuidando dos seus servos, etc. Então, é importante mesmo isso. É um autor com um projeto em 2 volumes. Talvez seja bastante didático para você selecionar o tempo da sua devocional para ler mesmo Lucas, Atos e perceber isso. Se você for curioso, positivamente curioso, procure o Espírito Santo no livro de Lucas, que você vai achá-lo mais do que nos outros. Não porque ele não esteja nos outros, mas por causa de uma ênfase do escritor, que mais tarde trataria da atuação do Espírito Santo no Pentecoste, etc. Pela datação, Lucas foi escrito por último? Não cheguei a anotar isso. Vamos voltar aqui. Em relação aos outros evangelhos? Não. Possivelmente. Mateus não. até foi. João foi por último. João, possivelmente. Mas nesse período aqui, se você lembra, deixa-me mostrar aqui uma data para você, não dos livros, mas do contexto. Você percebe que Atos dos Apóstolos, aqui, as principais datas, as viagens de Paulo terminam em 57 e Lucas é escrito em 62. Então, possivelmente, e aqui é possibilidade, boa possibilidade dele ter escrito Lucas, Atos depois do final das viagens de Paulo. Com tudo aquilo em mente, ele tem um projeto duplo aí, um projeto de 2 volumes. Tanto é que quando você pega Atos, ele tem um link no começo de Atos com o final de Lucas, que é a ascensão do Senhor, né? Ambos narram, para mostrar realmente que as 2 obras estão conectadas. Espero que tenha ajudado em alguma coisa nisso. Inclusive em Atos, né? Ele começa a escrever o primeiro livro, ó Teófilo. Mostrando isso. Que é Lucas. Que é Lucas. Eu creio que há um outro aspecto antes de entrarmos lá, irmãos. Eu sabia que não ia dar tempo de tudo mesmo, mas a Bíblia, ela, além de considerarmos as questões de tempo, cronologia, contexto, ela é rica em diversidade literária. Por isso que a gente vai estudar os gêneros. Há uma riqueza literária, diz o Longman III, na sua obra Lendo a Bíblia com o Coração e a Mente, um livro muito bom, que é bastante devocional até para entender a leitura da Bíblia. De fato mesmo, há uma riqueza literária. Histórias, poesias com as suas particularidades, provérbios, cada um cumprindo o propósito da verdade eterna de Deus. É importante você olhar nisso e ver pelo menos esse quadro aqui, quando você for ler um livro da Bíblia, e perguntar qual é o gênero desse texto. Se é poesia, se é profecia, se é narrativa, se é sabedoria. Por exemplo, eu lancei aqui o livro de Eclesiastes, mas Eclesiastes é um livro de sabedoria. Então, por causa disso, eu já preciso ser mais cauteloso. Ele não é um livro como epístola, com exortações e mandamentos diretos. É um livro de sabedoria. Eu preciso já
pensar nisso. E aí você tem as narrativas do Antigo Testamento que predominam na Bíblia. Você tem leis em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Você tem poesia, salmos e lamentações, praticamente na totalidade. Mas você tem poesia, como eu já disse para vocês, espalhado de Gênesis a Apocalipse. Dos primeiros capítulos de Gênesis até o fim do livro de Apocalipse, você tem poesia. Quando você deparar com a poesia, você precisa então pensar nisso. É um gênero poesia, como eu interpreto. Também, sabedoria, você tem o livro de Jó. É interessante que muitos esquecem disso e causam um grande problema na leitura do livro de Jó. O livro de Jó é um livro de sabedoria. E eu tenho visto, às vezes, as pessoas pegando o engano dos amigos de Jó como se fosse uma verdade, esquecendo da estrutura e da construção do livro. É toda palavra de Deus, mas os amigos de Jó têm interpretação errada que estão registradas lá. Então, quando você lê Jó, tome cuidado para você não ser mais um tolo como foram tolos os amigos de Jó. Se apropriaram da verdade e aplicaram a verdade de modo errado. Isso está escrito lá em Jó. Então, você precisa entender que é um gênero de sabedoria para que você não se engane nisso. Também nós temos aí os profetas, tanto os maiores como os menores. Nós temos, por outro lado, ainda os evangelhos, que é um gênero particular. E 3 dos evangelhos têm um gênero parábola, que é um gênero que precisa de atenção para que você não entenda de modo errado. Você tem a narrativa do Novo Testamento, as cartas e a literatura apocalíptica, que não é só o livro de Apocalipse, mas Daniel e porções de Ezequiel, Isaías, Joel, Amós, Zacarias e vários livros da Bíblia tem uma porção. Esses gêneros estão presentes na Bíblia e eles têm o seu próprio modo. Deixa eu ilustrar isso aqui para você rapidamente. Quando você vai ao cinema ou quando você assiste um filme na TV, que é um filme de fantasia, você não fica bravo lá na sala do cinema, na frente, no seu sofá, dizendo que absurdo, como um cachorro pode falar, ou como um robô pode ter sentimento. Não, você senta e você assiste, você faz um compromisso de leitura com aquele filme, você concorda que aquele filme tem um gênero próprio, então você assiste e tenta entender o filme, o que o filme tem a te ensinar, sem ficar questionando como um homem voa, como um robô fala. Não, por quê? Porque é um gênero particular. Quando você assiste um drama baseado em história real, então você não vai ver lá um homem voando, nem um cachorro falando. Se for um drama estritamente falando, um drama próprio, você vai ver lá algo tratando basicamente a realidade. Você faz isso. Por que quando você vai ler a Bíblia, você ignora que um livro é de sabedoria ou de poesia e o outro é de narrativa e você trata como uma coisa só? É um desafio isso para nós. Nós temos que causar essas distinções, assim como nós fazemos com os filmes, para não nos chocarmos. Deixa eu mostrar 2 exemplos aqui para vocês deste erro. Eu sinto muito, não vou entrar nos princípios gerais hoje. Eu vejo o que eu faço amanhã. Mas é importante que você saiba que precisa haver distinção de gêneros. Por exemplo, não briguem comigo, por favor. Provérbios 22:6, muito conhecido de nós, diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Ignorando que Provérbios é um livro de sabedoria e não é uma epístola, por exemplo, nós tomamos isso aqui como se fosse uma promessa para nós. Então, a partir desse texto nós dizemos: a palavra de Deus garante que se eu ensinar o meu filho nos caminhos do Senhor, ele não vai se desviar. Conhecem essa interpretação? Conhecem? Nós temos uma série de problemas com isso. Primeiro, que o gênero provérbio não é um gênero de promessa, mas de sabedoria. A gente não vai estudar sabedoria nesse módulo. Se depois vocês realmente gostarem, a gente pode dar uma segunda fase com os outros gêneros, talvez, e vocês
realmente gostarem, tiverem interesse para trabalhar nisso, mas provérbio é sabedoria, e sabedoria não há promessa, mas possibilidade. Então é provável que se você ensinar o seu filho, ele vai aprender e vai andar. Aliás, no texto nem fala ensinar o teu filho no caminho do Senhor. Porque nós pegamos aqui, ensina o teu filho no caminho que deve andar, como ensina o teu filho no Evangelho. O texto mesmo não diz isso. O texto diz que nós devemos ensinar ele no caminho que deve andar. É o que o texto diz. E por ser um gênero, sabedoria é uma possibilidade. O que o escritor de Provérbios está dizendo, olha, o teu filho precisa ser ensinado no caminho que ele vai andar, porque se você ensiná-lo bem, ele vai trilhar esse caminho. Porque se nós aplicarmos esse texto como uma promessa de que se nós pregarmos o Evangelho para os nossos filhos, eles necessariamente vão andar nos caminhos do Senhor, não confere com a realidade da Escritura. Ora, Adão não teve pelo menos 2 filhos? Um crente e um não. Quem mais? Esaú e Jacó. Ambos eram crentes? Possivelmente não. Como esse texto aqui se aplicaria a eles? Ambos foram ensinados no temor de Abraão. Mas por que um se desviou e outro não? Esse texto falhou para eles? Não, esse texto não falhou. Esse texto não é uma promessa. Eu não posso tomar esse texto, que é um gênero de sabedoria, e aplicá-lo à minha vida como se fosse uma promessa. Quando eu esqueço de que a Bíblia foi escrita em gêneros diferentes, e que cada gênero tem o seu propósito, então eu me perco. Quando, por exemplo, eu pego o texto lá de Eclesiastes, não seja demasiadamente sábio, nem demasiadamente justo, e uso o mesmo critério de Eclesiastes, então eu entendo que a Bíblia está mandando eu não ser tão reto assim? Não. Porque o gênero não tem esse propósito. Outro exemplo para vocês, irmãos, eu sei. Outro exemplo é esse aqui. Atos dos Apóstolos é uma narrativa histórica. Lucas narrando o que estava acontecendo na vida da igreja. Então, num dado momento, Lucas narra um acontecimento da conversão de um homem. Atos 16, 30. E narra Paulo dialogando com este homem em particular, que queria se suicidar, porque Paulo havia sido solto da prisão de modo sobrenatural, e ele perderia a vida dele, porque era a responsabilidade dele. Manter Paulo seria vida por vida, conforme o cargo que ele ocupava. Então, Paulo intervém, e ele pergunta o que é necessário para que ele seja salvo. Então, Paulo diz para aquele carcereiro que se ele cresce no Senhor Jesus, seria salvo ele e a casa dele. O texto continua narrando, dizendo que ele se converte, que Paulo vai lá e prega a eles, a casa dele, e eles creem no Evangelho, se alegram com isso. É uma narrativa, é um evento sendo narrado. Não é uma promessa para mim e para você. Se eu tomo isso, esses dois textos, com esses dois gêneros diferentes, que não são promessas, como promessa, então eu tenho que chegar à conclusão de dizer que Deus necessariamente é obrigado a salvar os meus filhos. E isso seria, da parte de um pai, uma grande presunção de determinar quem Deus salva e quem Deus deixa de salvar. E mais, se eu não determino quem Deus salva ou quem Deus deixa de salvar, mas se eu creio nessa promessa, se eu creio que isso seja uma promessa, talvez haja mães e pais aqui frustrados, profundamente frustrados nesses exatos momentos, porque tem filhos que andam nos caminhos do Senhor e tem filhos que não andam. E ensinaram ambos. É verdade que pela graça de Deus eles podem voltar, e essa esperança deve ficar no coração de vocês. Em hipótese alguma eu estou desmotivando vocês a confiarem na graça de Deus, mas o risco é eu pegar um texto bíblico que foi escrito de um modo próprio, como sabedoria, ou como uma narrativa de um evento que aconteceu, e me apropriar dele como se fosse uma promessa para mim. Eu estou desprezando o modo pelo qual Deus mesmo escolheu revelar a sua palavra nesses gêneros, que não são gêneros de promessas para nós, diretas, como nós temos promessas em textos proféticos, ou como temos promessas mais propriamente em cartas,
ou em alguns outros momentos da Escritura Sagrada. Então, ler o texto bíblico considerando o gênero que ele está escrito é profundamente significativo. Eu sinto não poder avançar com vocês hoje, eu creio que isso aconteceria, porque a ideia era que nós começássemos a ver os princípios gerais de interpretação. Talvez então eu lance para vocês apenas eles, sem muito tempo. Quando você for ler o texto bíblico, eu tenho 5 minutos com vocês, eu creio, então eu vou tentar aqui. Primeiro, reconheça a importância desses gêneros. Como eu já mostrei para vocês de vários modos, reconheça que é importante você distinguir esses gêneros. E eis aqui alguns deles. Procure o significado pretendido pelo autor. O que o autor quis dizer com esse texto? Não o que esse texto serve para mim em primeiro lugar, mas o que o autor quis dizer com esse texto. Exemplo de 2 textos que eu usei para vocês, de uma falsa promessa que a igreja carrega, de que necessariamente Deus vai salvar toda a nossa casa. Não é uma promessa. Isso aconteceu com o carcereiro, pode acontecer conosco, mas não é uma promessa. Então, entenda o que o autor quis dizer com o texto, se aquiete e veja qual é o propósito daquele texto. Também, leia a passagem dentro do seu contexto. Um texto não cai do céu do nada. A Bíblia não é uma coleção de ditos avulsos. Cada texto está escrito dentro de um contexto. E cada texto está escrito foi escrito com um propósito, em uma situação específica. Como eu usei o caso do profeta Ageu aqui. Ou o caso do livro de Atos, do contexto lá, da narrativa, no caso do carcereiro. Então o texto tem um ambiente no qual ele foi escrito. Então, qual é o contexto desse texto? O que estava acontecendo? Quem era o rei que reinava? Qual era o momento aqui? O que estava acontecendo com os personagens do texto? Qual era a situação qual era a situação do poeta aqui, do escritor do salmo? O que ele estava vivendo? Tem salmos que a gente tem condições de saber isso. Então procure você perguntar para o texto qual era a circunstância ali. Também, leia a passagem, isso ainda dentro do contexto, sabendo o seguinte: primeiro, a Bíblia como um todo é a palavra de Deus, mas a Bíblia está dividida entre Antigo e Novo Testamento com um espaço longo de tempo. E a Bíblia também está dividida em livros. Cada livro é um contexto. Além disso, existe um contexto menor daquela passagem. Então, quando você está lendo um livro de crônicas, por exemplo, vários eventos históricos estão acontecendo. Então, nunca pegue um versículo e ignore a história toda que está acontecendo ali. Ao contrário, leia toda a história e qual é o propósito daquele versículo ali junto. Então, você chega a um texto específico, que é o seu. Entender porque o machado, por exemplo, flutuou na narrativa de Reis, ignorando o contexto daquele texto, é bastante difícil e pode sair muita interpretação equivocada disso. Portanto, entenda onde começa e termina a história. Ainda, identifique o gênero, para que você saiba fazer isso de modo significativo. Já mostrei os gêneros para vocês. Considere o pano de fundo histórico e cultural. Diz que a Bíblia não foi escrita num vácuo, mas no tempo, em circunstâncias diversas. Atente-se à gramática do texto. Leia com paciência, palavra por palavra. Não faça como aquele pastor de uma cidade há um tempo atrás que interpretou o texto errado de Oséias e foi lá e tomou a mulher de um homem e se adulterou com ela porque interpretou o texto errado. Acho que alguns de vocês conhecem essa história trágica. Não sejam assim, então tenham paciência na leitura, veja se estão lendo de modo correto. Alguns de vocês conhecem a história trágica. Se não fosse trágica, a gente poderia rir, mas realmente é trágica. Ele interpretou o texto errado para dar vazão para as motivações do coração dele e fez com que a fiel fosse lá e aceitasse a condição miserável pela cegueira dela também. O marido da mulher aceitasse e adulterou com a mulher, e quando foi confrontado pela própria Globo, ele ficou sem saber o que fazer, porque o mesmo repórter soube interpretar o texto melhor que o pastor. Então, atente-se à gramática do texto, porque muitas coisas interessantes tem nele. E também, irmãos, não interprete a Escritura à luz das experiências de vocês. Ao contrário,
Interprete as experiências de vocês à luz da Escritura. Deixe de dar um exemplo. Casamento de cristão com não cristão. O argumento que a maioria das pessoas usam, seja para apoiar ou seja para defender, é: mas Deus usou com fulano de tal essa situação, e por causa disso não tem problema casar crente com não crente. Foi evangelístico esse casamento de crente com não crente. Então eu conheço fulano, ciclano, que casou e depois converteu, está na igreja. Esse é o argumento que se usa para discutir um assunto importante como esse. Ou então, o outro lado do argumento usa: não, onde já se viu, como você entraria no avião sabendo que cruzaria, que 80% dos aviões caem? Como você entraria nesse avião? Você não entraria. Não são esses os argumentos que devem se usar para tratar um tema desse. A pergunta é bíblico? A Bíblia apoia o casamento de cristão com não cristão? Percebe essa realidade? Muitos vão tratar desse assunto do casamento não à luz da Bíblia, mas da experiência. E não deve ser esse o caminho para nós. Portanto, submetam as experiências que vocês têm, sejam elas de qual natureza for, à luz da Escritura. É a Escritura que tem a resposta às situações e não as experiências. Não deixe que as experiências de vocês moldem a palavra de Deus. Por causa disso, nós vivemos um tempo onde cada um entende o que é de um texto. O que o texto significa para você não necessariamente é o que significa para ele, mas está tudo bem, porque a minha experiência com o texto é uma, a sua experiência com o texto é outra, a minha interpretação é uma outra, e está tudo bem, não importa nem a do pastor também, porque cada um tem a sua interpretação do texto. Não, o texto tem um sentido e nós precisamos nos submeter a ela sem adaptar a situação da nossa vida a essa circunstância. E quando você lidar com o assunto da palavra de Deus, na leitura dela, busque responder um texto difícil com outros mais fáceis. Há textos da palavra de Deus que são mesmo difíceis. Eu mostrei pelo menos alguns para vocês aqui. Por que eu não posso crer que o livro de Eclesiastes está mandando eu não ser tão justo assim? Porque quando eu olho para a totalidade da Escritura, a Escritura não diz nada que concorde com isso, muito pelo contrário. Me chama para ser perfeito, como perfeito é o Pai Celeste, o Senhor Jesus ensina isso. Me chama para ser santo, como santo é Deus, em Levíticos e em 1 Pedro. Me chama para olhar para o autor e consumador da fé e caminhar para lá. Me afirma que Deus está trabalhando em mim para fazer a imagem do seu Filho, de modo que não faz sentido interpretar esse texto dizendo que a Bíblia dá apoio para que eu não seja tão reto assim nos meus negócios, para que eu não seja tão justo assim na minha postura, que eu possa ser um pouco flexível com as coisas. Então, textos difíceis, busque o consenso geral da Escritura, porque nada na Bíblia entra em contradição, irmãos. Alguma pergunta? Nós voltaremos nesses pontos aqui durante os estudos. Mais alguma pergunta? Irmão? Sim? Perfeitamente. Eu achava uma parte que você estava falando que o consolador vai lutar, como Jesus falou, ele que vai nos levar a toda a verdade é a palavra, a verdade, né? E era isso que eu queria colocar também, que a gente precisa disso. Deus, a luz do Senhor e do Espírito Santo, faz com que a gente tenha a interpretação correta, como o Marcos mesmo disse, que alguns argumentos seguem por uma linha, né? E nós calvinistas por uma outra linha. Tem sim. Como é que é o teu nome? José. Por isso que eu citei o texto lá de Coríntios, dizendo que as coisas ocultas nos foram reveladas pelo Espírito do Senhor. É naquele contexto lá, daquele texto, que ele diz que os homens carnais só compreendem as coisas da carne. E só quem tem o Espírito de Deus é quem entende as coisas espirituais. De fato,
Nenhum curso de interpretação da Bíblia, a parte do Espírito Santo iluminando o nosso entendimento, nos dará uma compreensão real da Escritura. Somente aqueles que são habitados pelo Espírito Santo poderão verdadeiramente entender a Bíblia como palavra de Deus. Por isso que eu disse desde o princípio, eu não vim aqui ensinar vocês a ler a Bíblia, porque vocês já têm o Espírito Santo ajudando vocês. A gente está se treinando para fazer isso de modo mais e mais apropriado. Porque realmente, se nós tirarmos isso, irmão José, de nada faz sentido. Sim, sim. Como algumas pessoas que eu já ouvi assim, que levam literalmente umas passagens, eu acho que não são muito assim, e não está tão certo assim fazer. Tem um exemplo que eu acho que disseram, se você seguir certinho aquilo que está na Bíblia, assim, literalmente em tudo na sua casa, não é bem assim. Com isso nós vamos aprender a... Os gêneros, né? Há um caso de um irmão do passado que se castrou porque levou literalmente aquele texto do Senhor Jesus dizendo que se teu olho te faz pecar, arranca-o. Então ele ignorou um recurso literário do Senhor Jesus, que é uma figura de exagero para mostrar a gravidade da situação. Então às vezes nós não chegamos a esses extremos, mas realmente nós erramos nisso, entrando por caminhos tortuosos e interpretando a palavra de Deus de modo equivocado e indo para lugares equivocados por causa disso. Então o gênero literário nos ajuda a entender, não, isso aqui é uma figura de exagero, é um exagero mesmo para mostrar a gravidade da situação nesse caso, ou o contrário lá, né? Isso aqui é uma sabedoria que eu tenho que tomar cuidado, como eu aplico a justiça que eu carrego, como que eu uso a justiça que Deus me deu. Talvez seja um caminho para interpretar o texto de Eclesiastes. Obrigado pela participação. Mais alguma dúvida, irmãos? Mais alguma colocação? Algo? Eu sei que vocês estão cansados de um dia longo. Mais alguma coisa? Não? Eu agradeço o primeiro dia e a fé de vocês em crerem mesmo que esse assunto geral vai nos ajudar no que nós trataremos pontualmente em cada um dos gêneros que poderemos trabalhar. Então, se alguma coisa ficou confusa para você hoje, descanse, porque amanhã a gente pode ir clareando. E se você realmente carregar uma dúvida, agora, amanhã, qualquer momento, eu me sinto à vontade para te ajudar a tirar a dúvida tranquilamente, tá bem? Wilton.